Neste vídeo, vamos refletir sobre a queda da humanidade, ou seja, a entrada do mal na vida e nas relações humanas, através do texto bíblico que encontramos no capítulo 3 do livro do Gênesis. Fique até o final e participe do quiz bíblico. Mas antes de iniciar, vamos refletir sobre aspectos importantes para a compreensão deste texto. Ao iniciarmos, é fundamental recordarmos os primeiros 2 capítulos da Bíblia, que narram a criação do universo por Deus. No capítulo 1, versículo 31, encontramos a declaração divina de que tudo o que fez era muito bom. Isso significa que, ao concluir a obra da criação, Deus contemplou um mundo perfeito, livre da presença do mal. Portanto, Deus não é o autor do mal. O Senhor criou todas as maravilhas, nos colocou no topo da criação e nos deu uma ordem: não comer do fruto da árvore do bem e do mal, porque caso comessem, morreriam. A proibição de comer o fruto era um teste de obediência e confiança de Adão e Eva em Deus. Ao desobedecer, eles demonstraram desejo de autonomia e rebeldia contra a vontade divina. A árvore do bem e do mal simboliza a escolha consciente entre o bem e o mal. A presença da árvore no Éden representa o livre-arbítrio concedido por Deus aos humanos. Eles podiam escolher livremente entre seguir as instruções divinas ou não, assumindo as consequências de suas decisões. Outro detalhe importante é o gênero literário ao qual o texto foi escrito. Precisamos de maturidade na fé para compreender que o gênero utilizado neste texto é de fábula. A fábula é um gênero literário que utiliza como personagens geralmente animais e apresentam características humanas, como a fala e a capacidade de raciocinar. As fábulas transmitem ensinamentos morais através de histórias simples e concisas, geralmente com uma moral explícita no final. Portanto, a serpente serve aqui de máscara para um ser hostil a Deus e inimigo do homem. A Bíblia gosta de contar a história de um para contar a de muitos. Por isso, Adão e Eva representam toda a humanidade, que mesmo tendo o livre-arbítrio, ou seja, tendo a oportunidade de escolher o bem, faz o mal. Por isso, não pense que quando chegarmos ao céu, vamos encontrar Adão e Eva e assim poder tirar satisfação. Não são eles, mas nós, todos nós que, em cada escolha errada que fazemos, pecamos contra Deus e contra o nosso próximo. Uau! Já temos uma bela catequese. Bora para o texto bíblico. Mas antes, dê uma força para essa evangelizadora, curtindo o vídeo, assim você contribui para que mais pessoas compreendam o quanto o pecado nos afasta de Deus. Obrigada! Agora abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 13. Vamos lendo e meditando sobre o texto. Versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Adonai Deus havia feito. Ela disse para a mulher: é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Em meio a um relato paradisíaco, surge uma figura intrigante, a serpente. Ela é caracterizada como o mais astuto entre os animais que Deus havia criado. A astúcia tem sentido ambivalente. É uma qualidade dos sábios, mas também a conduta do malvado. Ela se aproxima da mulher no jardim do Éden e inicia uma conversa com Eva. A serpente questiona a mulher sobre a ordem que Deus havia dado ao casal. É verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Essa pergunta, aparentemente simples, esconde uma intenção maliciosa. A serpente planta a semente da dúvida na mente da mulher, levando-a a questionar a autoridade e a bondade de Deus. Ela está procurando uma brecha para a transgressão. Versículo 2. A mulher respondeu para a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não comerão dele, nem o tocarão, do contrário, vocês vão morrer. Diante da pergunta da serpente, a mulher responde de forma hesitante, revelando sua insegurança.
Ela repete a ordem divina, mas acrescenta uma restrição que não existia originalmente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não devemos comer nem tocar nele. Essa pequena alteração na narrativa abre uma brecha para a transgressão. Versículo 4. Então a serpente disse para a mulher: de modo nenhum vocês morrerão. Mas Deus sabe que, no dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Com astúcia, a serpente desvirtua o mandamento de Deus e induz a mulher ao erro. A serpente manipula a mulher usando a dúvida e a insegurança. Ela questiona a bondade de Deus e planta a semente da desconfiança no coração da mulher. Ao mesmo tempo, oferece uma ilusão de poder e conhecimento, prometendo que Adão e Eva se tornarão como deuses ao comerem o fruto proibido. A serpente explora o desejo natural humano por poder, conhecimento e autonomia. O ser humano sempre desejou a imortalidade, ser eterno, ser como Deus. Interessante que Jesus, sendo Deus, aceita se esvaziar da sua divindade e imortalidade e se tornar um de nós. Faz um movimento contrário ao de Adão. Ao se tornar o novo Adão, Jesus inaugura uma nova humanidade, obediente à vontade de Deus. Sua obediência perfeita contrasta com a desobediência de Adão e Eva, abrindo caminho para a redenção da humanidade. Através da morte e ressurreição de Jesus, a maldição do pecado e da morte é quebrada, e a promessa da vida eterna em Deus é oferecida a todos que creem em Jesus. Versículo 6. Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite. Era uma delícia para os olhos e desejável para adquirir discernimento. Pegou o fruto e comeu. Depois o deu também ao marido que estava com ela, e também ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois, e eles perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas. Quero chamar a atenção de vocês para a principal forma que o inimigo tem para nos tentar: os olhos. Eva viu, desejou, apanhou e comeu. Aqui percebemos a razão para que os casos de adultérios aconteçam com muita frequência em casos onde as pessoas se veem, por exemplo, no trabalho. E também conseguimos compreender a fala do Senhor quando diz: se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ser jogado no inferno. O Senhor não está pedindo que você se mutile, mas que tome uma firme decisão para não ver mais aquilo que te leva a pecar. Portanto, a cobiça se dá por aquilo que vemos. Agora, vamos desmistificar a maçã. Você encontra no texto qualquer menção de maçã? Não. No máximo encontramos figueiras, já que Eva fala de folhas de figueira. O fruto é a desobediência, é fazer o que é mal aos olhos do Senhor, é ter a opção de fazer o bem, mas escolher fazer o mal. O efeito da transgressão foi, como disse a serpente, a abertura dos olhos. A consequência imediata, porém, foi a vergonha. Assim como acontece conosco quando pecamos. Ninguém comete um pecado e sai postando nas redes sociais, porque sente vergonha. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 25, diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Isso significa que estavam puros, eram inocentes e, portanto, em harmonia com Deus. Quando pecamos, essa harmonia é quebrada. Eles perdem a intimidade com Deus. Na condição de pecador, o ser humano não pode habitar o Éden. Por isso, o Senhor os expulsa do jardim do Éden e coloca querubins para proteger a entrada e a árvore da vida, que simboliza a eternidade. Faz isso não por maldade, pelo contrário, por bondade. Afinal, se o homem comesse da árvore da vida, na condição de pecador, seríamos eternamente maus. Para corrigir nossa falha, Deus criou um plano de salvação, concretizado por Jesus Cristo. Portanto, todo aquele que crê em Jesus Cristo e der testemunho até o fim, ao retornar à casa do Pai, vai receber o fruto da árvore da vida, ou seja, vai se tornar imortal
e viver eternamente. Versículo 8. Em seguida, eles ouviram Adonai Deus passeando no jardim à brisa do dia. Então o homem e a mulher se esconderam da presença de Adonai Deus entre as árvores do jardim. Após a desobediência de Adão e Eva no Éden, a narrativa nos apresenta um momento crucial: o som dos passos de Deus. O texto relata que, à brisa do dia, o casal ouviu Deus passeando no jardim. Esse som, que antes representava a presença amorosa e protetora de Deus, agora provoca medo e vergonha em Adão e Eva. A consciência do pecado cometido os leva a se esconderem entre as árvores do jardim, buscando refúgio da presença divina. Essa cena revela que o pecado cria um abismo, nos separa da presença divina, gerando medo, culpa e insegurança. A atitude de se esconder entre as árvores do jardim demonstra a tentativa humana de se esquivar das consequências do pecado. É como se Adão e Eva acreditassem que, se pudessem se esconder fisicamente de Deus, também poderiam escapar das consequências de seus atos. No entanto, a busca por esconderijo é ilusória. Deus é onisciente e onipresente, e nada escapa à sua visão. O pecado, como uma mancha na alma, não pode ser escondido ou ignorado. Versículo 9. Adonai Deus chamou o homem. Onde está você? O homem respondeu: ouvi teus passos no jardim, tive medo, porque estou nu e me escondi. Deus os procura, buscando entender o que aconteceu e restaurar a comunhão que foi quebrada. Diante do chamado de Deus, o homem responde com medo e insegurança. Ele confessa que se escondeu por estar nu, revelando a consciência do pecado. A nudez antes era símbolo de pureza, inocência e harmonia com Deus. Agora se torna motivo de vergonha e constrangimento. A resposta expõe as consequências do pecado. O pecado gera medo e nos afasta da presença de Deus. A consciência do pecado nos faz sentir vergonha e inadequados diante de Deus. O pecado rompe a nossa comunhão com Ele. Versículo 11. Adonai Deus continuou: e quem lhe disse que você está nu? Por acaso você comeu da árvore da qual eu lhe tinha proibido comer? Ao questionar Adão sobre sua nudez, Deus o leva a tomar consciência da gravidade do seu pecado. A nudez, antes vista com naturalidade no Éden, agora se torna um símbolo da vergonha que resultou da desobediência. Versículo 12. O homem respondeu: a mulher que me destes por companheira deu-me o fruto, e eu comi. Adão tenta se esquivar da responsabilidade, culpando Eva pelo ocorrido, mas ao final reconhece sua culpa. Apesar do tom severo da confrontação, é importante reconhecer o amor e a misericórdia de Deus em suas palavras. Deus não deseja destruir Adão, mas sim fazê-lo entender a gravidade do seu pecado e levá-lo ao arrependimento. Versículo 13. Adonai Deus disse para a mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Essa resposta revela a natureza humana pecadora, que tende a fugir da responsabilidade e buscar desculpas para as suas ações. No final, percebemos que tanto o homem quanto a mulher sempre buscam quaisquer culpados, menos a autorresponsabilidade de assumir a culpa. A pergunta de Deus não se trata apenas de uma busca por informações, mas sim do início do julgamento divino. Deus confronta Adão e Eva, que representam toda a humanidade, questiona a sua desobediência. Através desse questionamento, Deus demonstra sua justiça e santidade, que não podem tolerar o pecado. Portanto, esse texto nos ensina sobre a gravidade do pecado, que nos afasta de Deus. É um lembrete de que Deus não tolera o pecado, mas também de que Ele deseja o nosso arrependimento e conversão. Mas ainda bem que a história não termina aqui. Deus, em seu infinito amor, busca restaurar o relacionamento com a humanidade. Através do sacrifício de Jesus Cristo, podemos ser reconciliados com Deus e restaurar a comunhão que foi perdida no Éden. Amém? Vamos a uma atividade para fixar o conteúdo. Qual animal astuto enganou Eva no jardim? Letra A: raposa. Letra B: serpente. Letra C: leão.
Letra B. Serpente. Qual o gênero literário utilizado em Gênesis no capítulo 3? Letra A. Sapiencial. Letra B. Apocalíptico. Letra C. Fábula. Letra C. Fábula. O que a serpente disse a Eva para convencê-la a comer do fruto proibido? Letra A. Que isso a tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Letra B. Que o fruto era muito saboroso e doce. Letra C. Que Deus não se importava se ela comesse o fruto. Letra A. Que isso a tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Curtiu esse vídeo inspirador? Dê um like e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Explore o site Voz Conhecer e descubra recursos criativos para a sua catequese. Compartilhe com seus colegas catequistas. Compartilhar o conhecimento é um ato de amor e caridade. Siga o Instagram @Voz Conhecer. Mais conteúdos inspiradores te esperam. Juntos, podemos fazer da catequese uma experiência transformadora para as crianças. A catequese é um momento precioso para as crianças aprenderem sobre Deus e sua fé. Continue assistindo os vídeos do canal. Paz e bem!